Olá, Graça e Paz, eu sou a Giovana Jaques e aqui é a Bíblia em Histórias Vivas. Mais um dia aí juntos mergulhando na palavra, nessa história tão linda, tão rica, tão cheia de vida, que traz vida e transforma os nossos corações, porque é o próprio autor que está lendo aqui conosco. E hoje nós estamos começando aí o último livro do Pentateuco, e depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, nós chegamos a Deuteronômio. E Deuteronômio não é apenas uma repetição da lei, né? Deuteronômio é uma despedida, é um sermão aí cheio de amor, a voz do líder, né? Que caminhou 40 anos com o povo e agora, antes de partir, decide lembrar, ensinar e preparar a nova geração. E aqui a lei é reapresentada, não só como um mandamento, mas como um caminho de vida. Hoje nós vamos caminhar aí pelos capítulos 1 a 3 desse livro, mas antes de começar, né, eu gostaria que declarássemos juntos, né, porque estamos iniciando mais uma jornada, e que o Espírito Santo nos ajude nessa leitura, que o Senhor nos dê constância aí para completar esses 365 dias na palavra, que nós não venhamos a desistir, que nada nos atrapalhe nessa caminhada com Deus e que a cada capítulo, né, que nós ouvirmos aqui juntos, lermos juntos, nos aproxime mais ainda do coração do Senhor. E vamos para a história, então. Nós estamos aqui nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, de frente para Jericó. A nova geração está pronta para entrar na Terra Prometida. Moisés está com 120 anos. Ele sabe que não vai atravessar o rio por causa do que aconteceu em Meribá. Então ele reúne o povo. Homens, mulheres, jovens que cresceram no deserto, filhos daqueles que saíram do Egito, pessoas que ouviram histórias sobre o mar aberto, mas que agora estavam vivendo as suas próprias batalhas. E Moisés começa a falar. Ele não fala com dureza, ele fala com carinho, como um pai que chama os filhos para perto e diz: lembre-se do que Deus fez, obedeçam, escolham a vida. No capítulo 1, ele volta lá atrás. Ele fala que lá em Horebe o Senhor disse: vocês já ficaram um tempo demais nesse monte. Levantem-se e entrem na terra que eu lhes dei. Era hora de avançar. Ele lembra que organizou líderes, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, homens sábios para ajudar a julgar o povo. Deus sempre se preocupou com ordem, com justiça e com cuidado. Depois veio o momento mais marcante, que foi o dos 12 espiões. Eles foram ver a terra. Voltaram com frutos lindos, porque a terra era boa. Mas eles disseram: há gigantes. As cidades são fortificadas, nós não vamos conseguir. Só Caleb e Josué disseram: sim, podemos subir, porque o Senhor está conosco. Mesmo assim, o povo chorou, murmurou e quis voltar para o Egito. E ali Moisés relembra a dor daquele dia. A incredulidade fechou a porta que Deus já tinha aberto. Deus declarou que aquela geração não entraria na terra. 40 anos no deserto, um ano para cada dia de espionagem. Eles até tentaram subir depois arrependidos, mas foram sem Deus à frente e foram derrotados. Essa é uma lição muito clara. Incredulidade rouba bênçãos. Obediência traz descanso. E no capítulo 2, Moisés continua a lembrança da caminhada. Deus guiou cada passo. Não pelejem com Edom, porque são seus irmãos. Não toquem em Moabe. Não ataquem Amon. Eles contornaram essas terras, compraram água e comida. Deus estava ensinando limites e respeito. Então chegaram ao ribeiro de Zerede. Ali terminou a geração antiga. E o Senhor disse: hoje vocês começam a possuir. Seom, rei dos amorreus, apareceu como um obstáculo. Moisés enviou mensageiros pedindo passagem pacífica, dizendo: só queremos passar pela estrada real, não desviaremos. Mas Seom recusou-a e saiu para guerrear. E Deus disse: eu o entreguei nas suas mãos. Israel venceu, tomou Esbom e todas as cidades. Era juízo sobre a iniquidade dos amorreus, algo que Deus já havia anunciado muito antes.
Lá no capítulo 3 surge outro gigante, o rei de Bazã. Um homem enorme. Sua cama media cerca de 4 metros. Mas Deus disse: não tenham medo. E ele também caiu. 70 cidades fortificadas foram conquistadas, a terra começou a ser distribuída. Ruben, Gade e metade de Manassés receberam a herança daquele lado do Jordão, mas prometeram atravessar para lutar com os irmãos até que todos possuíssem a sua parte. A promessa era coletiva, e então o momento mais pessoal. Moisés conta que suplicou ao Senhor: deixe-me atravessar, deixe-me ver a boa terra. Depois de tudo que Moisés viveu, depois de tudo que ele enfrentou, Deus responde: basta, não fale mais comigo sobre isso. Sobe ao Monte Pisga, você verá, mas não passará. Que resposta difícil. Ainda assim, Moisés não se revolta. Ele chama Josué e diz: seja forte e corajoso, o Senhor lutará por vocês. Isso é maturidade, é obediência até o fim, é servir mesmo quando o sonho pessoal não se cumpre. Que começo profundo para Deuteronômio. Moisés relembra erros, relembra vitórias, relembra a fidelidade de Deus e nos ensina algo muito importante. Olhem para trás e vejam como Deus foi fiel. Olhem para frente e confiem. E no centro de tudo isso, vemos Jesus. Josué, que significa o Senhor é salvação. Josué conduziu o povo à terra, mas Jesus é o Salvador que nos conduz ao descanso eterno. Ele venceu nossos gigantes, ele cumpriu a lei perfeitamente, ele nos leva muito além do Jordão. E para nós ficam lições tão práticas. Incredulidade custa caro, Deus guia passo a passo mesmo no deserto. Vitórias vêm quando confiamos na palavra dele. E obediência vale a pena, mesmo quando não entendemos tudo. Nós estamos começando aqui o último livro do Pentateuco e seguimos juntos. Que o Espírito Santo nos sustente nesses 365 dias, que não nos falte ânimo, que não falte fome pela palavra e que nada nos distraia disso tudo aqui que é eterno. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. No próximo encontro nós continuaremos aqui ouvindo o coração de Moisés e aprendendo a escolher vida todos os dias. Que o Senhor nos encha, de paz, de constância e amor por Ele. Até amanhã.